que nesta manhã o nosso interesse seja saber a resposta para esta pergunta, que é o tema desta mensagem neste dia: o que Jesus vê em nós? Então, primeiro consideremos que a visão humana é uma visão distorcida, né? Mais complexa e perfeita que existe. Ela muitas vezes é distorcida, mas ela é complexa e é perfeita. Então, nem câmera, nem filmadora, queridos irmãos, superam os olhos. Os olhos, eles são perfeitos. Deus, ele faz tudo perfeito. Então, o telescópio e o microscópio, eles ajudam, mas nenhuma dessas tecnologias superam a visão em um processo positivo, né? Então, passa uma coisa na sua frente, aí você resume aquilo que você viu, de imediato. Eu queria dizer que nossos olhos não são receptores de imagens, como é uma câmera, como é um telescópio, né? Eles não existem apenas para receber imagens. Os olhos, eles fazem muito mais do que receber imagem. É muito mais do que isso. Então, a todo instante, meus irmãos, eles estão o quê? Processando informações importantes. É isso que nossos olhos fazem. Eles processam, então, orientado pelo cérebro, os olhos, ele o quê? Decodifica e interpreta as imagens. Você, quando olha para algo, você já vai identificando e vai codificando. Eu olho para aqui, é um arranjo. A minha mente já codifica o que é. Então, queridos irmãos, não é por acaso que se diz olho vivo, né? Ou se diz, né, olho grande, porque o olho, ele tem um poder fora de série. Eu queria dizer nessa manhã que existe um clamor para Jesus olhar para nós. Esse é o clamor de todo cristão, né? Senhor, me vê, Deus, supre as minhas necessidades, porque para Deus suprir as suas necessidades, Ele precisa primeiro vê-lo, Ele precisa te ver. Então, como Ele olhou para Zaqueu, que tinha subido naquela figueira, só que Jesus, ele, quando olha para Zaqueu, ele sabia do que Zaqueu precisava. E Ele sabe o que nós precisamos. Então, é melhor ser visto por Deus do que pelos homens. Porque Deus, quando nos vê, Deus, ele já conhece as nossas necessidades. Então, é melhor ser visto por Deus do que pelos homens. Então, eu quero dizer nessa manhã, considerando que todo ser humano, debaixo de muito desejo da parte do coração, né? Então, quer dizer, ele deseja ser visto por Deus. E a minha pergunta é: como Jesus nos vê? Como Jesus vê você? De que forma Ele está vendo o seu coração nesta hora? Então, o que Jesus vê quando Ele olha para nós? A primeira coisa, irmãos, que sem sombra de dúvida Jesus vê quando Ele olha para nós, é a nossa fé. Ele sabe quando temos fé. E Jesus sabia, quando Ele olhou para aqueles homens que transportavam aquele paralítico, Ele viu que aqueles homens tinham fé nele, sabia que Ele poderia resolver o problema daquele paralítico, e talvez até o paralítico também, Ele viu a fé do paralítico. Então, veja o que está revelado no versículo 2 do texto, diz o seguinte: e eis que Ele trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, vendo-lhes, Jesus viu a fé de todos eles que ali estavam, transportando aquele paralítico. E do paralítico também. Então, queridos irmãos, o texto diz que Jesus chegou em Cafarnaum e trouxeram a ele um paralítico deitado aonde, em uma esteira, e aí está escrito que Jesus, vendo a fé deles, que eles tinham, foi a fé, meus irmãos, deles que chamou a atenção de Jesus. Não foi a esteira
deitada sendo transportado, não foi a maneira como os homens chegaram, não foi a roupa que eles estavam usando, se era roupa nova ou roupa velha, se era uma roupa bonita ou feia, nem o tipo de paralítico que eles carregavam. Não era o paralítico que chamou a atenção de Jesus, não foi o paralítico em si que Jesus, a Bíblia não diz que Jesus se compadeceu do paralítico, não. O que chamou a atenção, a Bíblia diz que Jesus viu a fé que eles tinham. E quando Jesus, Ele nos vê, meus irmãos, Ele vê a nossa necessidade. Quando Jesus te vê, Ele vê a sua necessidade. Ele contempla o seu coração. Então, queridos irmãos, quando Jesus olha para a gente, o que Ele vê é a nossa fé. Jesus viu a fé daqueles homens. Então, Jesus, Ele quer encontrar fé em nossos corações, porque sem fé, é por isso que Ele quer ver a fé, porque nós agradamos a Ele quando Ele vê a fé do nosso coração. Então a Bíblia também diz que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus, aqueles que estão próximos de Deus, creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Então, queridos irmãos, quando buscamos a Deus, somos recompensados, é a Bíblia que fala. Então Jesus, Ele procura a fé, porque onde há fé, sabe o que é que há? A esperança. Porque quando nós cremos em Deus, nós temos esperança que o milagre vai acontecer. Quando nós, queridos irmãos, temos fé no Senhor, nós acreditamos que Ele vai mudar o nosso quadro. Quando você tem fé em Deus, Ele muda, Ele resolve, Ele traz a solução para os problemas. Então, onde há fé, o milagre acontece, porque importa que agrademos a Deus. Então, onde há fé, pode haver o quê? Pode haver salvação, pode haver cura, pode haver restauração. A cura é uma coisa real para aqueles que creem. Então, se você tem alguém doente na sua casa, na sua família, no seu lar, no leito de dor, no leito de sofrimento, está passando por algum problema, eu quero te dizer nessa manhã, creia em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem a solução para o problema da sua família, e é Ele que pode todas as coisas. Então, quando Jesus olha para nós, a primeira coisa que Ele vê é a nossa fé. Ele não viu a condição daquele homem, ele não estava preocupado que aquele homem era aleijado, que aqueles homens tiveram trabalhos para levar, Jesus estava preocupado que eles criam. Então, o que Jesus está vivendo nesse exato momento, quando olha para cada um de nós, que Jesus, Ele vê quando olha para você, né? Então, eu queria dizer que se Jesus está vendo que eu tenho pouca fé, às vezes temos pouca fé, né? Jesus está vendo que a minha fé é muito pequena, glória a Deus. Porque, queridos irmãos, a boa notícia é que ainda que a sua fé seja pequena, ainda que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, a sua fé, Ele opera maravilhas através da sua fé. Ele opera grandes coisas. Então, eu quero dizer nesta manhã, portanto, nessa manhã, quando Jesus olha para nós, a primeira coisa que Ele quer enxergar é fé. Se não tem fé, sem fé Ele não pode fazer nada. Precisamos crer nele. Precisamos buscar nele a solução. Então, a fé em Jesus que nos trouxe nesta manhã, porque foi Ele que te trouxe para este lugar. Ele que te trouxe. Então, eu quero que todos tenhamos uma medida de fé. É para ter. Alguns não têm nenhuma. Mas nós que estamos aqui, é porque nós temos uma medida de fé, ou pequena ou grande, mas nós temos, né? Porque quer fortalecer a sua fé, meus irmãos. Existe uma forma de fortalecer a fé. A forma de fortalecer a fé, queridos irmãos, é desenvolver ela, quer que ela cresça. Então eu quero te dizer, ore para que Deus faça o que compete a gente a fazer. Ore, Senhor, aumenta a minha fé, porque quando a gente pede, Deus faz. A Bíblia diz que pedindo assim vos há. E se eu peço, Senhor, aumenta a minha fé a cada dia, Deus, não deixa eu vacilar na minha fé, automaticamente a minha fé vai crescer. Então, mas Deus, Ele já revelou que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir.
Então leia bastante a palavra de Deus, conheça a Bíblia, leia, estude, medite nela dia e noite. É preciso estar meditando, então você vai ter fé para te fortalecer, para enfrentar o quê? As provações, para enfrentar as lutas, para enfrentar as suas dificuldades. Porque, meus irmãos, se nós crermos, tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte, transporta-te daqui para lá, e o monte será transportado. Então, assim como Jesus olhou para aquele homem em Cafarnaum e viu a fé que ele tinha, hoje Jesus vê a nossa fé. Então, como diz o antigo hino, publicado pela primeira vez em 1912, o hino do cantor cristão, diz assim: sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Então, meus irmãos, Jesus, ele contempla a nossa fé. A primeira coisa que ele vê em nossa vida, quando ele olha para nós, quando eu acordo de manhã, ele olha para mim, ele diz: Edson tem fé, ele crê que eu vou estar com ele, Então é preciso crer. A segunda coisa que Deus vê quando olha para nós é a nossa real necessidade. Foi assim com aquele homem. Primeiro Jesus viu que ele tinha fé. Depois Jesus viu a real necessidade daquele homem. Já imaginou se você estivesse naquele dia, naquela hora, naquele lugar, vendo um paralítico sendo carregado para perto de Jesus, vendo o paralítico sendo conduzido, deitado na esteira? Eu penso que, se fosse qualquer um de nós, iríamos dizer de boca cheia o seguinte, se a gente vê um homem entrando, sendo carregado, doente, paralítico, o que nós íamos dizer que era uma necessidade daquele homem é o quê? Você ia dizer que aquela necessidade daquele homem não ia dizer outra coisa que não fosse ser curado. Mas observe, é interessante, meus irmãos, que não foi cura que Jesus ofereceu para aquele homem. Já observou isso? Que não foi cura? Observe, queridos irmãos, nós dizíamos, está na cara que é isso, só que não foi isso que Jesus viu. Ele falou outra coisa. Observe como Jesus se dirigiu ao paralítico. Ele disse: filho, tem bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Qual é a conclusão que eu cheguei? Eu digo: meu Deus, já li esse texto tantas vezes e não tinha atentado para isso. Meus irmãos, para a manifestação do poder de Deus na sua vida, você precisa ser perdoado pelos seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa mudar de vida. Observe, queridos irmãos, Jesus disse: filho, tem bom ânimo, anime-se, os seus pecados estão perdoados. Então será que aquele homem foi carregado até Cafarnaum para ter os seus pecados perdoados? Será para isso que aqueles homens estavam levando ele para lá? Não, mas Jesus, ele vê o que é mais importante para mim e para você. Quem estava levando aquele paralítico era para ele ser curado, Ou você acha com certeza que o pensamento deles era: vamos levá-lo ele até Jesus? Porque Jesus, queridos irmãos, eles pensaram assim: Jesus curou leprosos, Jesus curou cego, Jesus curou aleijado também, então vamos levar que Jesus vai curar ele. Eles estavam levando ele lá para ser curado, mas não foi isso que Jesus fez de primeira. Não foi isso. Então, a necessidade nos faz buscar a Deus. Então, quando uma pessoa procura uma igreja hoje, meus irmãos, quando está passando por um momento difícil, hoje as pessoas só vão para Jesus quando está passando por suas lutas, por suas dificuldades, quando está doente, quando está desempregado, quando está passando por suas crises existenciais, quando o casamento está complicado. Hoje em dia as pessoas procuram as igrejas por vários motivos e quase sempre são por conta de alguma necessidade pessoal, mas nunca para ser perdoados os pecados.
As pessoas não vão para a igreja por isso, né? Então tem até um ditado que diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu queria dizer que quando Jesus olha para a gente, meus irmãos, ele consegue enxergar aquilo que realmente nós precisamos, não o que nós achamos. Às vezes eu acho, né? Eu posso achar que eu preciso de uma boa bolada na minha conta bancária, que com isso vai resolver meus problemas. Preciso de um emprego melhor, preciso de um carro novo, ou preciso de dinheiro, mas sabe, sempre que uma pessoa alcança essas coisas, sabe o que acontece? Sempre a necessidade continua. Cada dia que você consegue coisas desse tipo que eu falei, no outro dia você já está precisando de outra coisa. Precisa de outra coisa. Então, quando esses problemas são resolvidos, outros problemas chegam, outras dificuldades chegam. Então, todas essas necessidades são importantes ser supridas, são sim, mas quando Jesus olha para nós, ele enxerga a nossa prioridade número 1, que é perdão de pecado. E Jesus enxergou o perdão. Então, conta-se que nos anos, há uns 50, 60 anos atrás, houve um movimento de Deus muito poderoso na África. Deus estava se manifestando de forma poderosa ali, queridos irmãos. Os missionários estavam lá pregando o evangelho, e muitos milagres estavam acontecendo naquele lugar. Muitos milagres. As pessoas vinham até o lugar das reuniões, e a primeira coisa que elas tinham que fazer, os missionários não oravam primeiro pela cura deles. E aí chega uma pessoa doente aqui: vamos orar pela cura. Não era pela cura. Os missionários primeiro eles apresentavam às pessoas que eles precisavam se arrepender. E a Bíblia ensina isso: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vocês têm que confessar os seus pecados, têm que se arrepender dos seus pecados. Era isso que os missionários diziam. Então, querido, tem que entregar as vidas de vocês para Jesus, e aí sim nós vamos cuidar do resto. Deus vai operar maravilha. E é o que acontece? Quando eles aceitavam a Jesus, quando se arrependiam dos pecados, aí a cura acontecia. O milagre acontecia. Então um dia um grupo de cristãos estavam orando por um homem que sofreu um derrame e vivia o quê? Parado na cama. Os missionários chegou e perguntou: por que vocês estão orando por esse homem? Porque ele está pedindo cura para ele. Vocês já sabem se ele se arrependeu dos pecados? Perguntou. E o grupo respondeu: não sabemos. Aí está orando para ele ser curado, né? Então ele não pode falar devido ao derrame. Então a gente não fez o apelo para ele. E os missionários aí disse, queridos irmãos, vamos fazer um acordo com ele, está entendendo o que nós estamos falando. E aí falou do plano de salvação, disse: olha, se você quiser, falou do amor de Deus para aquela pessoa ali na cama, se você quiser reconhecer Jesus, você perdoar os seus pecados, você vai piscar uma vez. Se você não quiser Jesus, você pisca 2 vezes. E aí os missionários, queridos irmãos, fizeram a pergunta aí: você está disposto a aceitar Jesus como Senhor de sua vida, para que Ele perdoe os seus pecados? Aquele homem deu uma piscada sinalizando que sim, e ali ele aceitou a Jesus. Então depois oraram por sua saúde, e aí naquele momento aquele homem foi curado. Às vezes a gente vai falar do amor de Deus para alguém que está doente, não fala do amor de Deus. Alguém diz: ô pastor, vamos lá para o senhor orar por uma pessoa que está doente, vamos lá. Senhor, cura essa pessoa. Senhor, transforma essa pessoa. Não quer um relacionamento com Deus, e Deus ele não opera na vida de quem não quer nada com Ele. É preciso dizer: olha, você precisa se arrepender. O que João Batista fazia era isso. Jesus, meus irmãos, quando ele se encontrava com os grupos que estavam atrás dele, primeiro ele pregava um arrependimento para aquelas pessoas mudassem. Então, queridos irmãos, esse corpo que é tão importante para nós, veste, trata, cuida com seu exercício, alimentação, um dia, até há de comer.
Então ele está muito preocupado com aquilo que vai ser deteriorado, daquilo que não vai existir de algum tempo, porque o mais importante é a alma. Então precisamos primeiro pregar o arrependimento, pregar a mudança de vida, pregar perdão de pecados e levar a pessoa a entender que Jesus ele quer transformar. Eu quero dizer, queridos irmãos, que a maior necessidade do ser humano é receber o perdão de Deus. E Jesus primeiro ele ofereceu perdão àquele homem, e depois ele ofereceu a cura. Então o homem primeiro precisa se arrepender. O homem às vezes precisa mudar de vida, né? Então está dando mais, mas estão dando pouco, mas querem receber muito. Às vezes não temos dado nada ao Senhor e queremos receber muito dele. E a terceira coisa que Jesus vê quando olha para a gente são as nossas dúvidas. Jesus vê a dúvida do seu coração. Observe que Jesus havia falado para ele: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Foi o que Jesus disse para aquele homem. Então lembre-se que a reação dos escribas, os irmãos sabem, né, que os escribas eram aqueles que escreviam, né, interpretavam a palavra, né? Então, vemos que a reação deles, os escribas eram especialistas na Bíblia, eram mestres da lei, eles tinham a função de copiar as escrituras, mas mesmo assim aqueles homens, mas é compreensível até a atitude daqueles homens, porque eles não reconheciam Jesus como Deus, e o que é que eles pensaram? Quem é esse para perdoar pecados? Né? Os escribas, portanto, eram pessoas entendidas. Eles não ficaram nada satisfeitos quando ouviram Jesus dizer: filho, estão perdoados os seus pecados. Eles não aceitaram, e biblicamente estaria errado se Jesus não fosse Deus. Eu não posso olhar para alguém e dizer: seus pecados estão perdoados, porque isso é blasfêmia. Porque eles viam Jesus como um homem qualquer, viam Jesus como um homem natural, mas eles não entendiam que Jesus é aquele que pode perdoar pecados, né? Então, nós lembramos no verso que eles disseram: este homem está blasfemando. Se Jesus não é Deus, o que ele falou se Jesus não fosse Deus, o que ele falou para o paralítico seria assim blasfêmia, porque nem eu nem você não podemos falar isso. Nós não temos essa autoridade. Mas Jesus, queridos irmãos, é Deus. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. Observe, Jesus falou para ele, aí Jesus provou para eles que Jesus era Deus, porque a Bíblia diz que eles falaram para ele mesmo. Então o que é que acontece? Eles pensaram. Aí, quem mais Jesus fala? Que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda? Para Jesus, queridos irmãos, era mais fácil dizer ao paralítico, né? Os seus pecados estão perdoados. Porque se aquele homem não cresce, Jesus não podia fazer nada. Nosso Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e tenham fé. Então, um dom que o Espírito Santo distribuiu na igreja é de operar milagres. Eu quero dizer nessa manhã, querido irmão, que nós temos registro de crentes que oraram a enfermos e eles foram curados, existe, e em todas as igrejas que creem. Quantas vezes a gente chega aqui, alguém já diz: olha, tem uma pessoa doente, internada, e a gente precisa orar, eu quero oração por essa pessoa, e a gente ora e depois a pessoa vê: poxa, a pessoa foi curada, já está em casa, né? Maria Gilda viu o filho morto, ali no hospital, eu estive lá, o filho dela, quem olhava para ele via um homem morto, era um homem morto que ainda estava falando, mas a igreja se uniu para orar, e ela creu, e levou essa fé para o coração dele, e Deus operou maravilhas, e ele está aí. Então Deus opera maravilha, esse Deus que nós temos, Deus continua operando, é um Deus que opera maravilhas. Então, queridos irmãos, quer dizer que pessoas capacitadas por Deus podem operar maravilhas, mas só Deus pode salvar, né? Só Deus pode salvar. Jesus, ele realmente morreu na cruz pelos nossos pecados.
Jesus não morreu na cruz para que eu ficasse curado de alguma doença. Jesus não morreu na cruz para que, quando eu estivesse desempregado, arranjasse emprego. Não foi por isso. O sacrifício maior de Jesus foi pelo perdão dos nossos pecados, né? Então, a quarta coisa que Jesus vê quando Ele olha para nós, Jesus vê a nossa vitória. Amém? Amém. Jesus, Ele vê a sua vitória. Queridos irmãos, quando Jesus olha para nós, Ele enxerga quem somos e Ele enxerga também quem podemos ser. Ele enxerga que você pode ser, só depende de você, porque Ele quer fazer grandes coisas através de você. Ele quer operar maravilhas. Então, quando Jesus olha para nós, Ele enxerga o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Ele enxerga o que Ele pode fazer. Você olha assim para você, você não se vê como nada, você não sou nada. Mas quando estamos na mão do Senhor, eu sozinho não sou nada. Você sem Deus, você não é nada. Mas você com Deus, você pode coisas maiores ainda do que você pode até imaginar. Então, quem olha para aquele homem carregado deitado na esteira, viu paralítico, alguém incapaz de se levantar e se mover sozinho, alguém que não podia fazer nada, mas quando Jesus olhou para ele, viu o que ele podia fazer, viu as obras que aquele homem podia fazer. Então, um homem salvo, curado de sua enfermidade e capaz de se levantar e andar. Por isso, Jesus, levanta-se, toma o teu leito e vai. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer que Jesus pode fazer grandes coisas na sua vida. Jesus pode fazer grandes coisas em você. Quando Jesus olha para você, o que é que Ele vê? Ele vê um homem e uma mulher de Deus. Alguém que Deus pode fazer grandes coisas. A Bíblia fala em 1 Coríntios 9, 2. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem algo preparado para você, meu irmão, minha irmã. Algo grandioso. Então, também está escrito em Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então, quando Jesus olha para você, meus irmãos, Ele vê a bênção que você pode ser, o abençoador que você pode ser, o instrumento que você pode ser na mão dele. Então, quando Jesus olha para nós, Ele nos vê como vencedores. Você é um vencedor, é isso que Ele vê. Então, o que pode transformar a visão de Jesus, em realidade, é a nossa fé. A nossa fé. Eu quero dizer, queridos irmãos, que a primeira coisa que Jesus procura em nós é fé. A primeira coisa que Jesus procura em você é fé. Quando Ele olha para você, Ele quer ver fé. Irmãos, essa é uma grande história, né? Que a Bíblia nos conta. E é algo que aconteceu quando Jesus por aqui andou. Eu queria dizer mais que o que Jesus vê quando olha para você, talvez alguém veja alguém cheio de dúvidas, cheio de questionamento, cheio de problemas. Talvez eu olhe para você, eu não consigo ver aquilo que verdadeiramente você é. Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele vê grandes coisas na sua vida. Amém? Então Ele quer poder dizer, filho, filha, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. É isso que Ele quer dizer a cada um de nós. Filho, Edson, tenha bom ânimo, seus pecados já foram perdoados. Então, Ele dizer para mim, Edson, se levante, não fique acomodado não. Então creia que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Eu queria que alguém me emprestasse um hino, um cantor cristão aí, que eu queria cantar um hino com a igreja. Poderia? Amém. Obrigado. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no número 160. Abrisse o hino do cantor cristão. Abrisse o cantor cristão no hino de número 160. Não, você falou a Bíblia. Ah, o hino do cantor cristão 160. A fé contemplada.
Eu queria que os irmãos levantassem, os que puderem. Vamos praticar um pouquinho, né? Amém, meus irmãos? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa e nada duvidou. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém? Amém. Jesus, ele contemplará a sua fé. Então creia que é a primeira coisa que Jesus vê quando ele olha para você. Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor Deus, ao teu serviço, Pai. Somos soldados do seu exército, Pai. Estamos prontos sempre a te servir, meu Deus. Nesta hora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, contempla os nossos corações, Pai. Que quando se olhar, Deus, para cada filho teu, Deus possa encontrar fé, Senhor Deus. Porque sem fé, meu Deus, é impossível te agradar, meu Pai. E nesta hora, em nome de Jesus, Pai, quero te dizer, Senhor, o desejo do nosso coração é te agradar, Pai. Porque o Senhor, Deus, merece. O Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. O Senhor entregou o seu Filho, Deus, pelos nossos pecados, Deus. E nesta hora, Deus, em nome de Jesus, Deus, que os nossos pecados sejam perdoados, Pai. Que nós possamos, Deus, nos conscientizar do tipo de vida que temos levado, Deus. Se temos te agradado ou te desagradado, Pai. E se temos vivido uma vida de desagrado, Pai, que possamos te agradar em tudo que venhamos a fazer. Obrigado, Deus. Nos conduz em paz ao nosso lar. Protege a sua igreja, Deus, das suas dificuldades, Pai. Nessa hora, Deus, eu quero pedir uma bênção especial pela vida de Ana Paula, Pai, que está passando as suas dificuldades, seu momento difícil, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor traga a cura para a tua filha, Pai. Oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Coração silenciosa, meus queridos, estamos despedidos.